O objetivo da aula de hoje é a gente entender um pouquinho mais sobre interação que acontece nas páginas utilizando eventos. Então, o que são eventos e para que servem eventos? Geralmente, quando a gente aprende a programar ou está fazendo uma aplicação que ela é dita linear, vamos dizer assim, ela executa um conjunto de passos um depois do outro, geralmente os comandos são colocados dessa forma. Executa alguma coisa, depois executa outra, faz o processamento e acabou. Só que existem aplicações, principalmente aplicações gráficas, que o programa não tem como saber qual que é o próximo fluxo do que vai ser feito, porque existem muitas opções e elas dependem do usuário. Um exemplo bem claro é o próprio VS Code que a gente está vendo aqui. Por exemplo, agora ele está deixando um espacinho para mim poder escrever aqui num arquivo index.html que eu criei, que está vazio, mas eu posso fazer várias ações dentro do VS Code. Por exemplo, eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui, posso clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, posso clicar aqui embaixo, clicar em um monte de lugar. Então dá para clicar em horrores de lugar. E quando eu clicar em alguma coisa, eu espero que alguma ação aconteça. Por exemplo, quando eu clico nessa abinha aqui, nesse negocinho das extensões, eu quero que o VS Code me mostre o painelzinho de extensões. E o VS Code tem que, quando eu clicar nesse painelzinho, ir lá no servidor deles, buscar as extensões disponíveis, mostrar aqui, essa coisa toda. Então, quando a gente tem exemplos desse sentido, que uma aplicação ela precisa reagir a uma interação que acontece de forma assíncrona, ou seja, eu não tenho noção de quando ela vai acontecer, eu não tenho como prever, eu só posso reagir, a gente vai usar um paradigma de programação que a gente diz que é um paradigma orientado a eventos. Então, eu vou colocar funcionalidades na minha aplicação e eu vou prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo, e quando aquela coisa acontecer, por exemplo, um botão for clicado, eu vou fazer alguma ação da minha aplicação. Como é que a gente faz isso em HTML e JavaScript? Vamos começar aqui criando uma página qualquer para vocês entenderem. Vamos fazer um exemplo bem simples. HTML, vamos botar um head aqui. Beleza, vamos botar um title como aula 09, eventos e interações. Tá, vamos botar o body, ok. Vamos botar um H1 aqui de aula sobre eventos. E vamos botar um parágrafo. Vamos aprender sobre eventos. Ok, maravilhoso. E eu vou mandar abrir isso aqui no Live Server para que a gente consiga enxergar elas. Deixa eu colocar aqui metade da tela. E aqui vamos botar o VS Code. Tá, ok. Vou fechar esse painelzinho, lembrando Ctrl B para fechar ele, para a gente focar só no código que tem aqui. E eu vou abrir as ferramentas de desenvolvedor com F12 aqui embaixo para eu poder enxergar. Por enquanto, essa minha página ela não faz nada de interativo, então não está acontecendo nada aqui. Só que a minha página ela é composta por vários elementos. Eu tenho aqui um elemento H1, que é esse título aqui, e eu tenho um parágrafo ali. Vamos colocar um elemento que é bem típico de interfaces que tem a ver com uma interação do usuário, que é um botão. Existe uma tag em HTML chamada button, que serve para criar um botão. Eu vou clicar um botão que, sei lá, clique aqui. Pronto. Olha que botão maravilhoso e intuitivo. Completamente violando todas as regras de boa interação. Clica aqui para fazer alguma coisa. Vamos botar algum negócio aqui. Salvar. Não. Mostrar mensagem. Mostrar alerta. Pronto, tá ok, agora eu me sinto mais feliz. Tá lá o meu botão. Esse aqui é um exemplo bem típico de uma aplicação de interface gráfica que tem pouquíssimos elementos. Ela tem um título, um parágrafo e um botão. E alguma coisa nessa aplicação deveria acontecer quando eu clicasse no botão. Nesse caso aqui a gente fez uma informação que é mostrar alerta. Então como é que eu reajo ao clique desse botão? Para isso a gente vai usar, eu vou desenhar aqui em termos de código para vocês entenderem um pouquinho, aquele paradigma que eu falei que é eventos. Geralmente o sistema de eventos ele funciona com dois elementos principais. Um é o emissor, então quem emite o evento, eu vou chamar aqui de, sei lá, elemento, que é o que a gente quer analisar, tipo o botão ali, por exemplo, o botão. E quando ele emite um evento, eu vou ter elementos ou pedaços de código, sei lá, classes, métodos, funções, que vão reagir a esses eventos. E a gente chama essas pessoas, esse pedacinho de códigos, de ouvidores. Ouvidores por quê? Porque a metáfora é bem simples. Imagine que eu tenho um elemento, por exemplo, aquele meu botão lá, eu vou até botar aqui, ó, meu botão mostrar alerta.
O meu botão mostrar alerta, ele é uma entidade da minha página e quando alguém clicar nele, ele sabe que ele foi clicado. E ele vai avisar quem estiver interessado que ele foi clicado. É como se o botãozinho gritasse, alguém clicou em mim. E quem é que vai reagir a isso? Aos ouvidores que estão interessados em ouvir aquelas mensagens do botão. Como é muito comum que existam várias ações para um mesmo elemento, por exemplo, um botão. Se eu só colocar o mouse aqui em cima, ó, percebam que o botãozinho ele fica mais cinzinho. Ó. Se eu tiro o mouse ele fica mais claro, se eu botar o mouse ele fica mais cinzinho. Então a gente chama essa operação de passar o mouse sobre ele, que é o hover. Então isso é uma coisa que eu gostaria talvez de ouvir. O que acontece se eu passar o mouse acima? Eu gostaria de quando o usuário botar o mouse no botão, eu mostrar um balãozinho aqui de informações sobre aquilo. E se o usuário tirar o mouse em cima do botão, provavelmente eu quero ocultar aquela janelinha de informações, para que ela não fique ali sempre. Se a pessoa apertar e não soltar, talvez eu gostaria de ouvir e saber que aquilo é alguma coisa. Quando ela soltar, daí sim, eu sei que ela fez uma ação. Então existem várias coisinhas, vários eventos, vamos dizer assim, que podem acontecer com vários elementos. E dependendo do tipo do elemento, pode existir eventos diferentes. O que nós vamos fazer é, dado o elemento que emite eventos, nesse caso o meu botão, ele pode emitir tipos de eventos. Então o fluxo é, o botão, o elemento, ele emite um evento, e esse evento tem um tipo, e baseado no tipo, eu passo para os ouvidores que estão interessados naquele tipo. Então imagine que eu tenha 5, 6 classes na minha aplicação que estão todas interessadas no evento de passar o cursor sobre esse botão. Então, quando o cursor passar sobre esse botão aqui, esse botãozinho vai gritar, entre aspas, estão passando aqui em cima, o cursor passou aqui em cima. Então, ele grita o evento e diz, o evento agora é alguém passou o cursor em cima de mim. E todos os pedacinhos de código, classes, objetos, métodos, o que for, que estiverem registrados para ouvir aquele evento em específico, vão ser notificados. Então, esse é o fluxo. Eu tenho uma entidade, um botão, um parágrafo, um título, o que for, e ele emite eventos de vários tipos e eu, através dos ouvidores, então se eu for um ouvidor, um pedaço de código, eu me registro como interessado em ouvir aquele determinado evento e quando aquele evento acontecer naquele elemento eu vou ser notificado. Vamos passar para demonstrar isso aqui que eu acho que é mais fácil. Aqui no botão ó, e em todos os elementos HTML eu posso escrever atributos que são relacionados a esses eventos. O jeito de fazer isso não é o jeito aconselhado, é um dos piores jeitos na verdade, mas eu vou mostrar aqui por fins de simplicidade. Tá? Depois eu vou mostrar o jeito certo, não certo, né? O jeito mais elegante, mais sustentável de se fazer isso. O primeiro deles, eu vou botar aqui, ó, é o on. Se eu botar até on, o VS Code já completa para mim. Por que a gente usa a palavrinha on? Porque em inglês on quer dizer quando. Então, geralmente os eventos eles estão associados a um momento, né? Quando o cursor passar em cima, quando alguém clicar. Não é incomum que os eventos tenham esse nome na composição deles, on e alguma coisa que aconteceu. Nesse caso aqui, vocês podem ver que existem vários atributos que eu posso colocar no meu elemento que são relacionados a eventos. Ó. On click, ou seja, quando alguém clicou naquele elemento, on dbl click, quer dizer on double click, quando alguém deu duplo clique no meu elemento, on drag, quer dizer quando alguém tentou arrastar o meu elemento. Tem vários aqui, ó. Vamos nos concentrar no primeiro mais simples, on mouse. E se vocês olharem nessa listinha, ó, quando eu coloco on mouse, existem vários eventos que são relacionados à interação daquele elemento em particular, que é o meu botão, e com o mouse, com o cursor do mouse. Tem on mouse down, que é quando alguém clicar com o botão do mouse no elemento, on mouse enter, que quer dizer quando o meu cursor entrou na área daquele meu elemento, on mouse leave, que é quando o meu cursor saiu da área do elemento, on mouse over, que é aqueles que eu falei para vocês. Então vamos usar esse aqui primeiro, que é on mouse over. Aqui está o atributo on mouse over, ele funciona como qualquer outro atributo HTML, tem um nome, o igual e aqui entre aspas o que eu vou colocar. A graça aqui ó, é que o que eu vou colocar aqui nesses on mouse over ou on qualquer coisa, nos atributos que são relacionados a eventos, eu tenho que colocar aqui um código JavaScript válido. Como eu falei, a ideia não é que a gente programe aqui, é muito desconfortável ficar programando um monte de JavaScript aqui. Primeiro que é pouquinho espaço, não dá para ver muita coisa, então a gente vai depois colocar os códigos que são aqui num arquivo separado. Mas agora eu vou botar um código aqui bem simples, que é o que a gente usou na primeira aula de JavaScript. Eu vou imprimir ali no console
alguma coisa. Então, neste botão, quando o cursor do mouse passar sobre ele, eu quero que este código JavaScript que está aqui seja executado. E eu vou usar o console.log. Lembra que eu falei que era interessante usar aspas simples aqui? Ó, justamente porque a gente tem aspas duplas ao redor, não precisa ficar escapando as aspas. Então, vamos colocar mouse sobre botão. Aqui eu posso botar mais de um comando, né? Eu coloquei esse aqui, eu poderia botar ponto e vírgula aqui, ou se quisesse até botar espaço, botar os próximos comandos, botar mais comando aqui, sei lá, alert, o que for. Nesse nosso caso eu não vou colocar mais de um comando, eu vou botar um comando só, então eu não vou nem botar o ponto e vírgula, tá? O que isso aqui faz? Eu tenho meu botão aqui na tela e se o cursor do mouse passar sobre esse botão, este é o código que vai ser executado. Nesse caso aqui, ó, é uma forma, vamos dizer assim, condensada daquele sistema que eu mostrei para vocês de evento e ouvidor. Porque aqui eu estou colocando um ouvidor só, que é esse pedacinho de código aqui, ó, que eu disse que se acontecer aquela ação, que é o mouse passar sobre o botão, executa esse código aqui. Então, na verdade, não é bem um ouvidor, porque não tem mais de uma pessoa ouvindo, só tem esse pedacinho de código ouvindo. Vamos ver o que acontece se eu passar o mouse em cima dele. Mouse sobre o botão. E se eu tirar o mouse, não acontece nada, porque eu não estou ouvindo nenhum botão de mouse afastar. Mas se eu colocar o mouse em cima, mouse sobre o botão e afastar, se eu ficar fazendo assim em cima dele, vocês vão ver que ele passa lá em cima e aparece ali embaixo. Ó, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa! Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Se a pessoa passar com o mouse por cima, vamos deixar como estava, vamos deixar o console.log e vamos botar aqui mouse sobre botão e vamos colocar um outro atributo aqui, ó, que é onMouseLeave, que é quando o mouse sair daquela área. Também tem esse onMouseOut, que deve ser o mesmo. Vamos botar aqui o onMouseLeave. Para fins de vocês enxergarem melhor, eu não precisar escrever na mesma linha e ficar dando scroll aqui, pessoal, eu vou dar uma quebra de linha aqui só para ficar um pouco mais fácil, tá? Eu vou botar aqui, ó, onMouseOver acontece aquela coisa, onMouseLeave acontece tal coisa, e eu vou botar aqui esse botãozinho para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Ó. Então, não acho tão legal escrever HTML assim, eu acho que fica confuso, mas para vocês enxergarem agora fica ok. Então, esses aqui são os atributos que eu estou colocando no botão. Estou fechando ali só para ficar. Quando acontecer do onMouseLeave, eu vou mandar imprimir alguma coisa também. Console.log e eu vou botar mouse saiu do botão. Salvo, vamos lá ver o que acontece. Quando eu coloco o mouse sobre o botão, mouse sobre o botão. E quando eu tiro, mouse saiu do botão. No botão, fora do botão. No botão, fora do botão. No botão, fora do botão. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! O que alguém perguntou? Alguém perguntou se esse que eu estou usando é o Windows 11. Sim, é o Windows 11. E qual a diferença entre um listener e um watcher? Essa é uma excelente pergunta. Um listener, se eu vou escrever aqui em cima, um listener. Listener é um ouvidor, então é geralmente alguém que está ouvindo algum evento. É o elemento que está encarregado de processar alguma ação quando algum elemento emite algum evento. E o watcher é a ideia, watch em inglês quer dizer olhar, observar. Geralmente a gente usa o watcher para alguma coisa que está inspecionando algo que não tem necessariamente um evento. Por exemplo, eu estou executando um programa em modo debug e eu quero colocar um watcher num elemento. Então, independente se aquele elemento emitir eventos ou não, eu vou estar lá olhando para ele. Sempre. Já um listener é alguém que está interessado em algo daquele elemento. Ele vai ouvir, de fato, um evento em específico. Talvez todos os eventos que o elemento lance, ou talvez alguns deles. Se ficou um pouquinho aí da dúvida, Diogo, tu me avisa. Ok, já sabemos que a gente pode fazer isso aqui e que a gente tem esses eventos. Quais outros eventos tem? Tem vários. Vamos fazer o clique, que é o mais interessante. Se eu fizer aqui, ó, clicar no elemento, não acontece nada. Justamente porque eu não estou interpretando o evento de clique. Vamos vir aqui, vamos fazer o onMouse. Nem tem, não é no mouse, é onClick. OnClick. Então, quando esse elemento for clicado, eu vou imprimir alguma coisa na tela. Console.log, botão clicado. Agora eu tenho tenho meu botão com 3 atributos, eles estão relacionados com mouse over, mouse leave e o clique. Você vem aqui, over leave, funciona over leave, e se eu clicar no elemento, o botão clicado. Percebam que quando eu aperto o botão ele não dá o clique, é só quando eu solto que ele registra. Cliquei, soltei.
Vamos botar aquele outro ali que era bem interessante, um double click. Solid.log e vamos dizer que duplo clique. Se eu vim aqui agora e der um clique só, aparece o botão clicado. Agora se eu der duplo clique, olha que coisa maravilhosa, meu Deus, consigo até imaginar a cabecinha de vocês fervilhando com as ideias das startups que vocês vão construir agora com esse monte de código maravilhoso. Como eu falei, isso aqui ó, é uma forma de eu programar, funciona bem, mas não é uma forma muito eficiente. Vamos evoluir esse conceito aqui e vamos fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Ainda assim usando isso aqui, que eu acho que é fácil e vale a pena vocês manterem essa ideia para a gente poder entender bem. Vamos criar aqui embaixo um script para colocar código JavaScript. E aqui ó, eu vou criar uma função. Function que eu vou chamar de mouse sobre botão. Ok. E quando eu chamar essa função, eu vou imprimir mouse sobre o botão. Como eu tenho essa função JavaScript disponível aqui, ó, e aqui eu posso escrever qualquer código JavaScript, se eu fosse chamar essa função, eu poderia colocá-la assim, ó, mouse sobre botão, abre e fecha parênteses, eu ia chamar ela. Inclusive, se eu rodar ali o código, aparece mouse sobre o botão, que é justamente essa chamada aqui, ó. Como isso aqui é um atributo que vai ser, o código JavaScript que está informado aqui vai ser executado quando o mouse passar sobre, então aqui eu posso colocar a chamada para aquela minha função, mouse sobre botão. O que isso faz? Eu coloquei uma função em um lugar separado, uma função, um código JavaScript qualquer, e agora em vez de eu ficar programando código JavaScript aqui dentro ó, e ficar escrevendo um monte de coisa que eu quero fazer, eu disse que se o mouse passar sobre o elemento, eu quero que a função mouse sobre botão seja chamada, que é exatamente isso aqui, ó, que é como eu tinha feito aquela chamada aqui embaixo. É o equivalente a fazer isso aqui. Ó. Eu peguei esse código JavaScript, copiei para cá e botei aqui. Beleza. O que acontece agora se eu salvar e passar o mouse sobre o elemento ali, ó, aparece mouse sobre o botão, justamente porque agora quando eu passo o mouse ali em cima, ele chama a função mouse sobre o botão, que vai vir para cá e vai imprimir isso aqui. Ó. Uma das partes importantes dos eventos é que justamente porque existem uma aplicação que tem eventos, pode existir muitos elementos atirando eventos, né, dizendo eu estou acontecendo tal coisa, estou acontecendo tal coisa, e pode ouvir muitas funções processando esses eventos, e até a mesma função processando eventos diferentes. Geralmente, e é o caso aqui do JavaScript, as funções que são associadas a eventos, elas recebem um parâmetro aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu acho que se eu só fiz, eu acho que eu nem preciso botar nada, é só botar assim, deixa eu ver. Faz alguma coisa? Não, então eu tenho que passar o evento aqui. Deixa eu só botar assim, deixa eu ver se já faz pra mim. Não, ele não gostou. Aqui já começa a ficar um pouco mais estranho aquilo que eu falei. Quando o mouse passar sobre o elemento, eu vou chamar essa função. E como eu vou chamar essa função, existe aqui dentro desse escopo uma variável já definida chamada evento, que é a variável relacionada ao evento que foi disparado aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um objeto que contém dentro dele informações de uma classe que descreve o evento. Se eu colocar o mouse, vocês vão ver ali, ó, é uma classe evento. As classes evento, elas contêm nas suas propriedades todos vamos dizer assim, informações relacionadas àquele evento. Por exemplo, quem foi o objeto, o elemento visual na tela que disparou o evento, onde o mouse estava, se foi um clique simples, se foi um clique duplo, se tinha alguém relacionado ao redor, que posição da tela estava, enfim. Aqui, como é eu que estou chamando a função, eu sou obrigado a passar esse objeto, o evento, para ela poder vir tratar aqui embaixo. Já vamos fazer um evento que eu não tenho que colocar isso aqui e ela coloca. Eu botei aqui a função o parâmetro daquela minha função como evento e eu mandei imprimir ele aqui. Ó. E eu tinha explicado para vocês na aula justamente a vantagem da web, que é eu posso mandar inspecionar tudo que eu estou vendo. Então eu só imprimi minha mensagem e mandei imprimir o objeto evento que foi passado o parâmetro para mim. Se eu colocar o mouse ali em cima, ele imprime lá embaixo. Ó. Vamos dar uma olhada no que tem naquele meu evento. Ó. O tipo daquele objeto ó, é mouse event, que é a classe que descreve os eventos relacionados com o mouse.
Se vocês clicarem aqui nessa setinha, vocês vão ver que este objeto aqui, ó, passado com parâmetro, tem um monte de atributos e um monte de métodos também. Ó. Olha aqui, um monte de coisa. Por exemplo, ele diz qual foi a posição X e a posição Y na tela que o meu elemento foi clicado. O que mais que tem aqui? Qual foi o elemento que causou aquele evento. Então, dentro do próprio objeto evento, eu posso chegar até o elemento que causou. E se eu colocar o mouse em cima desse elemento aqui, ó, ele está realçando lá em cima, ó, que o elemento que causou esse evento foi um botão. Sim, foi um botão. Tá lá, eu programei para que aquele botão, quando acontecesse isso, acontecesse esse elemento. Aqui tem um XY que provavelmente é a posição do mouse dentro do próprio elemento. Então, dá para ver que eu cliquei a partir do canto superior esquerdo 41 pixels para a direita e 158 pixels para baixo. É isso aí? Ou isso é a posição da tela? Deixa eu ver. Eu acho que é a posição do próprio elemento. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Sim, deve ser a posição do próprio elemento. Enfim. Ele diz, por exemplo, se a tecla Shift estava pressionada, ó, e outras coisinhas. Então, isso é bem útil porque a gente vai receber um objeto evento que vai descrever o que está acontecendo com aquele elemento. Vamos fazer uma ação. Se alguém passar o mouse sobre o meu elemento ali, ó, eu quero alterar o conteúdo daquele meu elemento. Eu quero que se alguém passar o mouse aqui, em vez de mostrar alerta, eu vou dizer alguma coisa aqui. Ó. Então eu vou trocar visualmente a minha tela. A gente já viu na última aula que para mim alterar o conteúdo de um elemento, eu posso usar a propriedade innerText ou innerHTML dela. Vamos vir aqui nesse meu carinha e vamos primeiro chegar até aquele botão. Uma das formas de eu chegar até aquele botão é usando um ID. Por exemplo, vou botar um ID nele aqui e vou chamar esse meu botão de BTN. Eu sei que através de um ID eu posso chegar até um elemento. Então vamos desconsiderar o que vem no evento aqui, que ele foi criado justamente para isso, né? Então vamos ir contra a maré. E vou imaginar que quando esse meu método é chamado, eu vou buscar o meu botão. Eu vou fazer var botão é igual a document.getElementById, que vocês viram na última aula, que eu posso buscar um elemento pelo ID dele. O ID desse botão se chama BTN, então vou botar ali BTN. Quando essa função for chamada, eu vou buscar o elemento que tem o ID botão, tá aqui ele. E daí eu vou fazer botão.innerText, o conteúdo interno dele, como alguma coisa. E não vou imprimir o evento aqui. Ó. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Se eu passar o mouse sobre aquele meu botão, eu vou chamar a função mouse sobre o botão, que vai vir para cá. Essa minha função ela vai buscar o botão pelo ID dele, que é o ID BTN, e depois eu vou alterar o conteúdo dele. Se eu vim para cá e passar o mouse acima dele, alguma coisa, vamos só botar algo aqui para ficar bem diferente o texto. Se eu botar o mouse, algo, inclusive ele diminui o tamanho do botão, né? Não fica bom, vou deixar assim. Alguma coisa, deixa assim como tá. Olha que maravilhoso. Vamos fazer aquele evento agora de quando eu sair do mouse, eu quero que ele volte ao que estava inicial, que é isso aqui, ó, mostrar alerta. Quando eu colocar o mouse, ele mostra alguma coisa, e quando eu sair, eu quero que ele mostre outra coisa. Tenho aqui um onMouseOver para mostrar aquilo ali, e eu vou criar uma outra função aqui, ó, que é mouse fora botão, que também vai receber um evento e vai fazer a mesma coisa. Quando acontecer isso aqui, eu vou botar botão, document.getElementById, eu vou dizer que eu quero pegar o botão, e quando isso aqui for chamado, eu vou fazer botão.innerText igual a, o que é o inicial dele? É mostrar alerta. Mostrar alerta. Pronto. Tenho a minha função que é chamada quando o mouse é sobre, e essa aqui que é chamada quando o mouse é fora. Só tem que vir aqui e dizer para o botão que quando acontecer aquele evento eu quero chamar aquilo ali. Ó. Então vamos vir aqui, vamos colocar mais um evento que é onMouseLeave, que é quando um elemento sair da tela. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês, para a gente não precisar fazendo scroll. onMouseLeave, quando o evento onMouseLeave acontecer, eu quero que chame a função mouse fora botão e passe para ele o evento como parâmetro.
Vamos salvar, tá lá meu elemento. Quando eu colocar o mouse sobre, um mouse over chama mouse sobre botão, que é isso aqui. Então, alguma coisa. Quando eu sair com o mouse, ele vai chamar a outra função, que é mostrar alerta. E ele volta o que estava lá, ó, que é esse cara aqui. Ó. Quando o mouse sair, chama o mouse fora botão, que vem para cá, pega o botão e coloca no texto dele mostrar alerta. Aqui a gente pode usar tudo aquilo que a gente já viu até agora. Vocês talvez lembrem, se não lembram, podem ver nos vídeos das aulas anteriores, que eu posso, através de um elemento HTML, usar a propriedade style para chegar até ele. Vamos, por exemplo, aqui, quando a pessoa colocar o cursor do mouse sobre o botão, eu quero alterar o estilo do mouse, eu quero mexer no background color dele, eu quero que ele fique red, vermelho. E quando a pessoa sair com o botão, eu vou botar botão.style.background color, vamos voltar a ser gray, sei lá o que é isso aqui. Vamos vir aqui, quando eu botar o mouse sobre ele, o fundo fica vermelho. Quando eu tiro, ele fica cinzinho, que era o que está ali que eu coloquei. Acho que para ele voltar ao normal? Não. Não lembro como é que eu default. Vamos deixar assim. Gray, beleza. Coloco o mouse sobre ele, tiro, tá lá o elemento. Eu posso fazer o que eu quiser com esse elemento. Isso aqui, ó, é plausível de ser feito, mas isso aqui limita bastante essa minha função. Ó. Essa minha função, que é mouse sobre o botão, se ela for chamada, ela vai lá no DOM e procura pelo elemento que tem o ID btn, e tem o botão. Então, se por acaso eu criasse um outro botão aqui, ó, criasse aqui, botão... outro botão. Tá lá, meu primeiro botão e meu outro botão. Esse outro botão não tem nenhum evento. Se eu quisesse que no mouse over dele eu também fizesse um mouse sobre botão, e eu fizer isso aqui, ó, vocês vão ver que eu estou ativando a função, que é quando eu passar em cima desse meu botão aqui, ele chama a função mouse sobre o botão, que vem para cá e vai lá e busca o botão que tem o ID btn, que é esse primeiro cara aqui, ó, e não o segundo. Estou usando um evento disparado por um botão, mas a função ela pega um outro elemento e faz alguma coisa. Fazer esse código que eu coloquei aqui, ó, não é nada legal, justamente por causa disso. Eu queria que esses dois botões tivessem o mesmo comportamento. Se eu passar o mouse em cima deles, eu quero que troque o textinho, eu quero que fique assim. E se o mouse sair, eu quero que fique assado. Nesse meu caso aqui, as funções estão programadas para pegar aquele um botão específico. Que é aí justamente que entra o fato de eu ter um objeto evento que descreve o evento para mim. Vamos voltar para cá, ó, e vamos focar em ver o que acontece quando eu imprimo, o que acontece quando eu recebo esse objeto evento. Eu vou botar o mouse em cima do elemento, ele vai fazer as alterações que tem que fazer e vai mandar imprimir o objeto. Vamos vir para cá, tá lá meu objeto ali embaixo. Ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Vamos ver o que tem nesse evento do mouse. Um dos elementos que eu tinha falado para vocês, ó, é este cara aqui, ó, que é o source element, que foi o elemento que causou aquele evento. E também tem o target, que é o elemento que causou aquele elemento. Isso aqui quer dizer que quando a gente tiver mais de um elemento numa cadeia, quem foi o elemento original, e esse aqui é o target, que é o cara que está agora no evento. Então, nesse caso aqui, os dois são iguais. Vamos usar o target aqui, ó, para poder chegar até ele. Se eu fizer o evento que foi passado para mim, que é esse cara aqui, ó, evento, ponto, e eu chegar até o target, que é esse cara aqui, ó, eu chego até o elemento que está relacionado com aquele evento. Se eu fizer isso para os dois, ó, deixa eu comentar isso aqui para vocês verem agora. Eu vou comentar os códigos que estão aqui para a gente não se perder. Vou comentar isso aqui. Deve ter um comando no VS Code para comentar todos, mas eu não sei. Reparem que se eu colocar o mouse sobre o primeiro elemento, ó, o target, nesse caso, é o primeiro botão, tá lá. Ó. Agora, se eu fizer esse mesmo processo no segundo botão, ó, aqui, sobre o segundo botão e fora do segundo botão, o segundo botão está registrado só para ter o sobre, ó, e eu olhar o evento que está ali, ó, e eu olhar o target,
aqui, ó, o target é o segundo botão. Isso quer dizer que essa propriedade target que vem no meu evento, ela indica qual que é o elemento relacionado com aquela ação. Ou seja, qual o elemento que gerou aquele evento. Em vez de eu ficar buscando o botão aqui, ó, para poder fazer aquela ação, eu já tenho o botão no próprio evento. Então eu vou descomentar o que eu tinha feito aqui, ó, e nós vamos adaptar esse meu código. Em vez de quando eu chamar esse código aqui, ó, chamar essa função, eu ir lá no DOM e buscar por ID, eu já tenho o elemento ali no próprio evento. Eu vou fazer assim, ó, evento, ponto, e eu vi ali embaixo que a propriedade que eu quero é a propriedade target. Se eu fizer isso aqui, ó, event.target é o elemento que causou o evento. Vamos fazer o mesmo aqui para baixo, event.target é o elemento que causou aquele evento. Agora eu tenho uma função que, quando o mouse passa sobre um botão, e agora nem necessariamente precisa ser um botão, pode ser qualquer coisa, quando essa função é chamada e eu passo para ela uma informação num evento, ela vai lá dentro do evento e pega qual é o elemento que causou aquele evento, ela troca o texto daquele elemento, troca o background daquele elemento e imprime na tela o evento. Vamos tirar o imprime na tela. O mesmo para a função que sai do elemento, ele pega o elemento que saiu, troca o texto dele, troca o fundo e termina. Vamos vir para cá, e agora se eu colocar o mouse sobre esse botão, ele chama o mouse sobre o botão que está aqui, e quando eu saio, ele chama o mouse fora do botão. Agora se eu vir para esse meu outro botão, ele imprime alguma coisa, e quando eu saio, ele não vai fazer nada, porque esse segundo botão não está registrado um mouse out, né? Vamos colocar aqui também. O mouse over faz isso aqui, e no mouse leave, eu quero que faça mouse fora botão. E aqui eu passo o evento. Pronto, se eu colocar aqui e sair, ele faz exatamente aquilo que eu queria. Agora eu tenho uma função que funciona de forma genérica para qualquer elemento que tenha aquele evento. Percebam aqui agora que não faz mais sentido eu pensar em termos de botão. Na verdade, essa minha função, ela atua sobre qualquer elemento que tenha um objeto evento, ou seja, qualquer elemento que emitiu um evento. E a partir desse objeto evento, eu vou lá e pego quem foi o target, ou seja, quem foi o elemento que causou aquele evento, e a partir disso eu vou lá e faço alguma coisa. Então, se esse método for chamado por um botão, o primeiro botão, o segundo botão ou qualquer outra coisa, não importa. Para ela não importa, ela vai simplesmente fazer o que tem que fazer. Isso nos permite fazer coisas, por exemplo, aqui, ó. Se alguém colocar o mouse sobre o aula sobre eventos, eu vou fazer exatamente aquilo ali, ó. Mouse over. Aqui, o mouse over, eu quero que chame o que está embaixo, mouse sobre botão. Maravilhoso, né? Não é um botão que eu estou botando o mouse aqui, mas é o nome da minha função. Se alguém passar o mouse sobre, ou seja, mouse over do H1, eu quero que chame a função mouse sobre o botão, passando o objeto evento que descreve essa ação aqui, ó. Agora, se eu vim aqui e colocar meu mouse em cima daquele meu título, vocês ouviram esse barulho? Esse barulho é da Cookie querendo vir pedir comida, porque são quase 5 horas agora. Pronto, ele desistiu. Voltando. Se eu tiver meu objeto H1, quando o mouse passar sobre ele, eu chamo aquela função mouse sobre botão, que na verdade não é um botão. Já cansei de dizer, mas não é importante, não é ruim eu frisar. Que está aqui, ó, quando eu coloco o mouse, ele não tem nenhuma saída, então vamos até colocar aqui mouse leave. Eu quero que chame a função mouse fora botão e vou passar para ela o evento. Tá lá, mouse fora botão. Mesma coisa que o botão, mesmo esquema inclusive. Vou até botar aqui para a gente poder ficar com o mesmo padrão. Se eu botar o mouse em cima, alguma coisa, se eu sair, mostra a tela. Pronto. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o botão, né? Ele vai lá no conteúdo daquele negócio, vai trocar o texto e vai trocar o fundo. Óbvio que eu poderia ter uma função para botões, uma função para títulos, se fosse o caso. Mas aqui é só uma demonstração para vocês entenderem que eu posso colocar esses atributos que são relacionados aos eventos em cada uma dessas tags HTML, literalmente em todas as tags HTML, até no body, se vocês quiserem. Mouse over. Se passar sobre o body, eu quero que faça mouse sobre botão. Que vai ser uma maravilha, né? Quando eu passar dentro da janela, plá! Vai vir para cá, vai pegar o elemento que é o body, vai trocar o texto do body e vai trocar o fundo. Tá lá, avacalhou com todo mundo.
É melhor fazer isso em JavaScript ou em CSS? Nesse caso, só usa evento para mexer em estilização. A pergunta do Cristiano é bem importante, tá? Eu coloquei aqui só uma demonstração, tá, Cristiano? Eu só fiz alguma coisa que é visualmente impactante. O melhor para se fazer essas trocas de visualização é por CSS, tá? Não façam por JavaScript. Eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês que eu posso alterar tudo que eu quiser do elemento, né? Nesse caso, eu alterei o conteúdo dele e o visual. Vamos, antes de eu passar para explicar para vocês como é o elemento correto, vamos fazer aqui, ó, nesse meu botão, um clique. Quando esse elemento for clicado, eu vou chamar a função algo clicado e vou passar para ele como parâmetro o evento. Vamos fazer isso para esse mesmo botão aqui embaixo. Um clique, eu vou chamar a função algo clicado e vou passar para ela o evento. Eu não tenho essa função aqui, eu vou criar ela, então minha função function, que eu botei o nome algo clicado, que recebe como parâmetro um evento. Se alguém chamar essa função, é porque alguma coisa foi clicada. Eu vou só mandar imprimir alguma coisa na tela. Console.log algo clicado. Tá lá, se eu passar meu mouse sobre um negócio, vai trocar o estilo. Se eu clicar nela, algo foi clicado. E agora a gente pode começar a colocar coisas interessantes entre eles. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Se eu clicar neste botão aqui, ó, eu vou querer que aquele título desapareça. E se eu clicar nesse botão, eu vou querer que aquele título apareça. Como é que eu vou fazer isso? Vamos até clicar fazer um código novo aqui. Deixa eu criar um arquivo novo. Chamar show, para a gente poder mostrar que é show and hide. Deixa eu copiar esse código para cá. Vamos vir aqui no show. Feito. Deixa eu fechar esse aqui. Vou mandar o live server abrir esse show aqui. Deixa eu fechar aquele outro. E vamos fechar essa barrinha. Beleza, vamos editar esse show aqui. Vamos trocar aqui. Deixa eu tirar esses elementos aqui que a gente não vai mais usar agora. Vamos botar só nos botões. Então, esse meu primeiro botão aqui, ó. Quando eu clicar, eu quero que... Vamos tirar esse monte de coisa aqui. Vamos fazer do zero para ficar bem fácil para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou tirar esse cara aqui. Não vamos recaustar nada. Beleza. Vou tirar minhas funções aqui. Quando alguém clicar nesse meu botão aqui, eu quero mostrar título. Não, o primeiro que eu falei era ocultar, né? Ocultar título. E se alguém clicar nesse segundo botão, eu quero mostrar título. Vou botar um do lado do outro ali. Pronto. Se eu clicar em ocultar título, eu quero que aquele negócio lá de cima suma. E se eu clicar em mostrar título, eu quero que apareça. Vamos botar aqui para baixo para isso aqui ficar bonitinho. Pronto, tá lá. Aula sobre eventos. Ocultar título, mostrar título. Beleza. E agora vamos implementar isso aqui. Vamos primeiro fazer uma função que simplesmente mostra e oculta o título, para a gente saber que está funcionando. Function mostra título e uma função oculta título. Primeiro eu vou ter que chegar até esse título. Vocês podem chegar até esse título usando document.query select all, que eu tinha explicado para vocês, que a gente pode buscar todos os elementos com a tag H1 e chegar até ele. Ou o jeito mais fácil, que a gente vai começar a usar a partir de agora, que é começar a colocar IDs nos elementos. Lembrando que a stringzinha que vocês colocam aqui do ID, ela tem que ser única para todos os elementos na página. Não pode existir um elemento, não pode existir elementos com o mesmo ID. Então nesse caso eu vou chamar ele de título. Esse vai ser o ID do meu elemento, título. Quando eu chamar a função mostra título, eu vou pegar aquele elemento, eu vou chamar de elemento, vou chegar até ele, document.getElementById para mim chegar até ele, e eu vou passar como parâmetro o ID do elemento que eu quero pegar, que é esse cara aqui, e o ID é título. Ok? Quando eu fizer isso aqui, essa minha função vai me colocar dentro do elemento o título, e daí eu vou vou ocultar ele. Uma das formas mais simples de ocultar um elemento é eu mexer na propriedade style dele. Dentro da propriedade style tem uma propriedade chamada display. Se eu colocar display igual a block, eu estou dizendo que eu quero que este elemento, o estilo de demonstração dele, o estilo que ele é mostrado na tela, seja em bloco, que é o comportamento padrão de todos os elementos. As coisas são colocadas em bloco. E vocês viram quando eu mostrava a margem, apareciam as coisinhas ao redor. O meu método, a função oculta título, vai fazer algo semelhante. Eu vou pegar elemento, document.doc
document.getElementById. Eu vou pegar aquele mesmo elemento que se chama título. E aqui eu vou fazer o processo contrário. Vou pegar o elementStyle.display e eu vou dizer que o modo de mostrar ele é none, quer dizer, nenhuma forma de visualização. Eu tenho uma função que mostra o título. Quando eu chamar ela, eu vou lá no DOM, vou pegar o elemento que tem o ID título, que é esse cara aqui, e vou dizer que eu quero mostrar ele. E se eu chamar isso aqui, eu vou fazer o processo inverso, que é ir lá buscar o elemento e ocultar ele. Vamos vir aqui embaixo e vamos só chamar essa função. Ó. Se eu só atualizar isso aqui, vamos ver se não tem nenhum erro. Não. Se eu só atualizar isso aqui, ó, nada acontece. E está lá meu título. Vamos chamar aquela minha função oculta título ali, ó, só para ver se ela está funcionando. Se eu salvar aqui, ó, essa página vai terminar de carregar, vai vir aqui, oculta título e eu espero que ele oculte o elemento. Se eu acertar o nome do negócio, getElementById, ele até talvez funcione, né? O que tu está reclamando que aqui é elemento, né, cara? Ai, meu Deus, a pessoa não sabe programar, é foda, né, cara? 4 linhas, quantos tem? Tem 6 linhas de código, a pessoa consegue errar. Mas, funcionou. Quando eu inicio a minha página, ele chama essa função oculta título, que vai lá, busca o título e faz ele desaparecer. Então, tenho certeza que está funcionando. Vamos botar, depois do oculta título aqui, porque eu sei que ele está oculto, eu quero chamar o mostra título, para que ele apareça na tela. Então, o esperado é que eu inicie a página, ele oculta o elemento e quando eu chamo mostra título, ele vai mostrar o elemento. Vamos ver, tá lá ele, ó. Tá mostrando, então tá ocultando e depois está mostrando. Até porque se eu tirar isso aqui, ele continua mostrando. Mas se eu tirar o mostra, ele deixa ocultar. Beleza, tenho certeza que essas funções estão funcionando. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que só juntar elas, e aqui é um termo que vocês podem aprender. Quando eu geralmente faço a junção de uma função que tem uma operação com algum evento, geralmente as pessoas chamam de bind. Então, bind é o nome aqui, então no contexto JavaScript, né? Bind em inglês é juntar, quer dizer conectar, ligar duas coisas. É um termo bem comum para dizer que eu vou ligar esse pedacinho de funcionalidade a um evento que está lá em cima. Então, vamos fazer o bind, ou seja, vamos fazer com que quando eu clicar nesse botão alguma coisa aconteça. Botão on click, quando alguém clicar nesse primeiro botão, que é para ocultar o título, eu quero que chame a função oculta título. Aqui, ó, eu posso passar como parâmetro o meu evento, mas naquele meu caso ali eu estou indo até o título e estou mandando ocultar. Então é uma coisa esperada. Ó. Se eu passasse aqui, ó, em vez de usar o elemento do título, eu fizesse aquilo que eu tinha feito antes aqui, ó, que é o oculta título, que recebe o evento, e aqui eu fizesse event.target. Event.target é o elemento que gerou o evento. Então nesse meu caso aqui, ó, o elemento que gerou o evento é o botão. Eu não quero ocultar o botão, eu quero ocultar outra coisa, eu quero ocultar o título. Então no nosso caso aqui, o target não funciona muito bem. Se eu quiser passar como parâmetro aqui só para garantir que eu vou passar sempre e não vou esquecer, beleza. Se vocês não quisessem passar, não precisaria. Ó. Essa aqui é uma função bem específica, e eu quero que seja específica, ela oculta o título. Vamos salvar. Quando o meu elemento, o meu botão for clicado, eu quero ocultar o título. Então tá lá meu elemento, ocultar título. Quando eu clicar, eu oculto o título. Se eu vim aqui no mostrar título, eu não coloquei nada lá, né? Então não vai fazer nada. Só vim aqui e colocar um clique. Eu quero chamar o mostra título. Pronto. Agora, se eu vim aqui e clicar em ocultar, ele oculta. Se eu clicar em ocultar de novo, não vai acontecer nada, né? Porque já está oculto. Mas se eu clicar em mostrar, ele mostra. Oculta, mostra. Oculta, mostra. Que coisa fenomenal, meu Deus do céu, nós estamos programando no browser. Que coisa incrível. Alguém botou ali no chat, maravilhoso. Sim, maravilhoso. Imagina fazer isso aqui em C. Quantas semanas você gastar só para fazer um botão em C aqui? Que dirá fazer ele reagir ao clique, depois mostrar um texto. Dessa ideia assíncrona, eu tenho um elemento. Esse elemento tem, neste caso específico no HTML, dessa forma que eu mostrei para vocês. Que eu repito, não é a fórmula ideal, é a forma mais simples. Ele tem atributos, que são os atributos que são pedacinhos de JavaScript que são invocados quando acontece aquele evento. Por exemplo aqui, onClick. Quando der um clique, chama essa napinha JavaScript aqui. Ó. Nem mesma coisa esse cara. Agora eu vou mostrar para vocês a forma ideal. Sim, eu sou muito bem pago para mostrar para vocês as formas ideais. Né? Até porque as empresas da região não querem
Programador meia boca, querem que vocês façam a fórmula ideal. Se vocês fizerem isso numa empresa, vocês provavelmente vão, primeiro, apanhar e segundo, o código de vocês vai voltar no review. Vamos fazer a forma ideal. Qual que é a forma ideal? Ai, agora que eu tenho um dilema, né, cara? A forma ideal, existem duas. Vamos dizer. Eu vou mostrar a primeira forma... vou mostrar a forma ideal direto aqui, que eu acho que é a mais fácil, tá? Há controvérsia, a gente pode ficar semanas discutindo isso, tá? Existe o ideal, o bonitinho nos livros, e existe o que funciona super bem em termos de entendimento de código e deixa o código com maior manutenção. Eu vou explicar para vocês aqui, ó, a forma que seria ideal nos livros de engenharia de software, de boas práticas de programação, que seria maravilhoso. Eu acho essa forma não tão produtiva, tá? Eu acho que ela não é tão clara quanto outra. Ela tem vantagens e desvantagens. Então, eu vou explicar bem as vantagens e desvantagens e vocês vão entender qual que é a melhor para usar em um contexto e qual é a melhor forma para usar em outro. Vamos pelo primeiro fato aqui, ó. Vamos imaginar que nesse meu primeiro botão, ó, quando eu clico ocultar o título, eu quisesse fazer mais de alguma coisa. Eu não quisesse só fazer ocultar o título. Quero que quando alguém clicar nesse botão, eu quero ocultar o título e, sei lá, imprimir alguma coisa na tela. Eu posso vir aqui na função oculta título, que é aquela função que está lá, e ocultar o título e imprimir alguma coisa na tela. Console.log, botar aqui blá blá. Beleza. Tá lá, ó. Se eu ocultar, vai aparecer o blá blá na tela. Agora, se eu quisesse só ocultar o título e o título eu quero que quando seja ocultado essa função, eu não quero que imprima blá blá blá. Eu quero que o blá 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 faça parte de outro pedaço do meu código. Então eu posso pegar esse código que está aqui, tirar dessa função, e como aqui eu posso colocar qualquer JavaScript, eu posso vir aqui e colocar console.log, imprimir o blá blá aqui. Agora, quando eu clicar aqui, eu chamo o oculta título, que só faz as coisas do oculta título, e depois ele executa aquele blá blá que está ali, ó. Só que se eu tiver ideias de colocar mais de alguma coisa aqui, ó, isso aqui tende a crescer. Eu poderia criar uma função aqui, que seria uma centralizadora, sei lá, por exemplo, botão clicado, que recebe um evento. E quando alguém chamar isso aqui, daí sim eu vou fazer aquela napa que está em cima. Então eu vou transplantar aquela napa aqui para baixo, ó. Se o botão for clicado, eu quero chamar o oculta título e o blá blá blá, e aqui em cima eu ponho botão clicado, passando o evento. Se por acaso eu clicar naquele meu primeiro elemento, ele vai ocultar o título, então vai vir botão clicado, vai vir para cá, vai chamar o oculta título, que é esse cara aqui, vai ocultar o título, vai voltar para cá e vai imprimir o blá blá na tela. Esse aqui, ó, é o jeito que eu falei para vocês, que é claro e fácil de entender, ó. Se tem um botão, quando eu apertar no one click, eu mostrei ele. O problema começa a acontecer quando é o seguinte: e se por acaso esse botão que eu estou colocando aqui na tela, não foi eu que coloquei ele aqui, ó. Ele vai aparecer depois, alguém vai adicionar ele dinamicamente na tela. Então, se eu vou colocar um elemento dinamicamente na tela e eu ficar programando os eventos dessa forma, colocando em texto lá dentro o que tem que ter no onClick, vai ficar muito mais ilegível de ver. Então, a minha opinião é, se eu preciso fazer com que alguma coisa aconteça no clique do elemento e é uma coisa bem pontual, eu geralmente coloco aqui no onClick. Se esse botão vai ficar aqui para sempre, não vai ser colocado dinamicamente aqui. Se as coisas foram colocadas dinamicamente, a gente vai fazer o que eu vou mostrar agora. E daí fica a critério de vocês seguir sempre uma... Vou assumir que tudo é dinâmico, independente se está lá ou não está lá, vou fazer sempre da forma correta, entre aspas, e nunca vou usar essa. Isso depende bastante do contexto. Não sou uma pessoa que aprendeu a usar o martelo e vai tentar martelar tudo, né? Se tiver que usar o serrote, vamos usar o serrote. Qual é a forma certa? Vamos pegar isso aqui, ó, e tirar esses elementos aqui, ó. E vamos colocar um ID nesses botões. Vamos botar um identificador. Esse meu primeiro botão eu vou chamar de BTN e ocultar. Vou chamar ele de BTN ocultar justamente pelo que ele é um botão, e ocultar porque ele vai ocultar o título. Esse meu segundo botão eu vou chamar de BTN mostrar. Ok. Agora eu tenho 3 elementos na minha página e os 3 elementos estão referenciados pelo ID. O botão ocultar, o botão mostrar e o botão título. Ok. Vamos vir aqui agora e vamos ligar aquele meu elemento com um determinado código. Para mim fazer isso, eu vou fazer primeiro... Eu vou chamar o meu elemento aqui com exatamente o mesmo ID que está lá em cima, para ficar fácil de eu saber quem é quem, tá? Eu vou chamar isso aqui de BTN ocultar. Então aqui eu quero o elemento que é aquele botão. Então, eu vou usar document.getElementById e eu quero o elemento que tem justamente aquele ID, BTN ocultar.
Beleza, essa função vai retornar para mim aquele elemento e vai colocar ali naquela função. Naquele objeto, desculpa. Eu também quero o outro botão mostrar. E eu quero o outro botão, que é o btn mostrar. Ok. Agora eu tenho aqui, ó, esses dois elementos, esse objeto aqui e esse objeto aqui, eles apontam para aqueles elementos HTML lá em cima. E se eu vir aqui embaixo e fizer btn ocultar, que é aquele meu primeiro elemento, e botar um ponto, o VS Code vai mostrar para mim todos os atributos e métodos e propriedades e afins que aquele meu elemento HTML tem. A gente já viu isso na última aula e a gente acabou de usar eles aqui. Ó. Por exemplo, um elemento tem um atributo style que eu posso mexer, tem o inner.html que eu posso mexer com conteúdo. Só que além disso, existe um método chamado addEventListener. addEventListener, a tradução literal seria adiciona ouvidor de evento, que é justamente o que eu estou explicando para vocês desde o começo da aula. As coisas, nesse contexto assíncrono, elas emitem eventos. O que eu estou dizendo aqui para o meu código é, botão ocultar, eu quero adicionar em você um ouvidor de eventos. E aqui eu vou informar qual é o evento que eu quero ouvir e qual é a função que eu quero que seja chamada, que a gente chama de callback, uma função que vai ser chamada com alguma ação, que seja executada quando aquela ação acontecer. Então, essa minha função ela espera dois parâmetros. O primeiro deles é o tipo do evento, ou o nome, vamos botar assim, o tipo ou o nome, e o segundo é a função, que eu vou chamar. E aqui ó, eu vou passar o nome da função que eu quero passar. Na verdade é um ponteiro para a função, porque JavaScript permite que eu passe as funções. Então não vai ser alguma coisa assim, ó. Por exemplo, mostrar título, se eu fizer isso aqui, ó, mostrar título, abre e fecha parênteses aqui, ó. Isso aqui é uma chamada de função, ó. Eu estou chamando a função mostrar título e o retorno dela eu estou colocando aqui, ó. Então vamos imaginar que essa função retornasse 20, por exemplo. Então o que eu estou fazendo aqui é colocar nesta chamada de função, que é mostrar título, abre e fecha parênteses, o retorno daquela função, que nesse caso seria 20. Seria o equivalente a fazer isso aqui, ó. Eu não quero isso, eu quero que quando o botão ocultar emita o evento chamado tipo /nome, seja lá o que for, eu quero que a função mostrar título seja chamada. Então, para isso, eu passo aqui só o nome da função, assim, ó. Na verdade, é um ponteiro para aquela função lá, ó. Não é entre aspas aqui também, tá? Entre aspas é uma string chamada mostra título, podia ser qualquer coisa. Eu quero aquela função lá embaixo. E o que eu coloco aqui, ó? Aqui eu vou colocar o mesmo nome do evento que eu colocaria lá em cima, só que sem a palavrinha on. Justamente pelo fato que aqui os eventos estão nomeados pelo seu nome. E lá em cima, quem pensou nos atributos, pensou, ok, eu vou botar um atributo aqui, ó, que é quando a pessoa clica no elemento. Então, para ficar um pouco mais semântico, alguém disse que essa propriedade iniciava com o nome com on. On click. Que significa quando clicar. Aqui eu estou adicionando um ouvidor para o evento clique. Então, geralmente é um para um que está lá em cima. Se aqui em cima é on click, aqui embaixo vai ser click. Se lá em cima é on double click, aqui embaixo vai ser DBL click. Aqui eu vou colocar o nome dos eventos. Vocês podem procurar depois nos outros lugares quais são os eventos possíveis que podem ser lançados por cada elemento. Mas é mais fácil vir aqui descobrir qual que é o elemento, tipo on click, e só vir aqui trocar o on por tirar o on e botar só o elemento que está lá. O que isso quer dizer? O que esse meu código aqui quer dizer? Quer dizer que eu coloquei no botão ocultar, eu disse para ele que eu quero adicionar dentro dele um ouvidor para um evento. O evento que eu estou interessado é o evento clique. Ou seja, quando acontecer o evento clique naquele botão, eu quero que essa função seja chamada. Então, nesse meu caso, como é o botão de ocultar, eu não quero mostra título, eu quero oculta título. E semelhantemente, no botão mostrar, eu também vou adicionar um evento, addEventListener. No botão clique também, se alguém clicar o botão mostrar, eu quero que a função mostra título seja chamada. Agora eu tenho aqui o mesmo código de antes, só que vamos dizer assim, feito da forma ideal, que é a partir de uma referência para o objeto do elemento que eu quero, que é esse cara aqui, eu adicionei um ouvidor lá dentro. Quantos ouvidores eu posso adicionar num objeto? Quantos eu quiser. Então,
Contrário do que eu tinha feito aqui, que eu faço onClick e aqui eu vou botar um código e é só esse código que vai ser executado, nessa abordagem aqui de baixo eu chego até o botão, eu pego ele e aqui eu posso adicionar quantos ouvidores eu quiser. Então nesse caso eu botei um ouvidor para o oculta título, mas eu podia ter mais ouvidores para o mesmo evento. Eu já vou mostrar para vocês. Vamos focar no que acontece. Se alguém clicar no botão ocultar, se alguém der um clique lá dentro, ele vai emitir o evento clique. Como eu registrei aqui um event listener, ou seja, um ouvidor para o evento clique, quando esse evento acontecer naquele botão ocultar, eu vou chamar o oculta título. E aqui tem a graça daquilo que eu falei. Ó. Eu só passo a função e o JavaScript por debaixo dos panos vai invocar aquela função e vai garantir para mim que o evento vai ser passado como parâmetro aqui. Ó. Eu posso colocar evento se eu quiser. E se eu não quiser deixar em branco aqui, ó, ele também vai chamar, não vai ter nenhum problema. O JavaScript aceita tudo que vocês quiserem. Se vocês xingarem, baterem no teclado, vai probabilidade que funcione. Então, como a JavaScript é uma linguagem altamente dinâmica, eu posso passar o parâmetro que a função vai passar para mim e receber ele, mas se eu não quiser, eu não preciso. Eu vou deixar aqui só para vocês seguirem o padrão de antes. Né? Se alguém clicar no botão ocultar, o evento clique vai ser disparado, eu tenho um ouvidor registrado para o botão ocultar aqui, que é quando acontecer o clique, chama a função oculta título, que vai vir para cá. Mesmo esquema desse aqui. E essa função mostra título, vai pegar o título e vai mostrar. Então vamos ver o que acontece. Salvei. Quando eu vim aqui clicar ocultar título e clicar, eu oculto o título. Então, botão ocultar, disparou o evento clique chamou a função mostra título. Oculta título, desculpa, que veio para cá e ocultou o título. Quando eu clicar em mostrar, o botão mostrar, tem um evento registrado aqui, ó, que é esse aqui, chama aqui. Esse aqui é um jeito, vamos dizer assim, bem mais modular de programar. Por quê? Porque eu posso colocar outras funções. Por exemplo, função botão foi clicado. E essa função eu não vou nem me preocupar em dizer, na verdade vou me preocupar sim, vamos botar aqui o evento. Quando alguém chamar essa função, o botão foi clicado, eu vou dizer console.log, um botão foi clicado. E eu vou mandar imprimir qual foi o botão. Então, evento.target, que é o botão que foi clicado. E como aqui ó, eu posso colocar quantos ouvidores eu quiser, ó, eu posso, depois de colocar aquele primeiro ouvidor, eu posso colocar outros. btn ocultar. Então, quando o botão ocultar event listener, quando ele emitir o evento clique, que é o mesmo que está em cima, ó, eu quero que ele chame botão foi clicado também. Botão foi clicado. O mesmo eu quero para o outro botão. Se o botão mostrar for chamado, event listener, se o evento clique do botão mostrar for chamado, eu quero chamar a função botão foi chamado. O que é? Botão foi clicado, inferno. Pronto. Percebam aqui ó, que é o mesmo objeto. Ó. É o botão ocultar e eu posso colocar quantos ouvidores eu quiser. O ouvidor vai ser sempre isso aqui. Ó. Qual é o evento que eu quero ouvir e qual função eu quero que seja invocada quando aquele evento acontecer. Então eu coloquei 2 ouvidores no botão ocultar. Para o mesmo evento, por sinal. Quando der um clique, eu quero chamar o oculta título. E também tem um ouvidor registrado, porque quando der o clique, ele chama o botão foi clicado. Então, internamente, lá no objeto botão ocultar, cada vez que eu adiciono um listener, lá dentro vai ter uma listinha interna de pessoas, ouvidores, pessoas não, né? Ouvidores, listeners, interessados nos eventos. Nesse meu caso, os interessados no evento clique são esses dois aqui, ó. O botão foi clicado e o oculta título. A mesma coisa para o botão mostrar. Quando alguém clicar nele, ele emite o evento clique, eu quero que chame o mostra título e também eu quero que chame o botão foi clicado. E percebam aqui ó, que eu usei a mesma função, ó, o botão foi clicado, tanto para o botão ocultar quanto para o botão mostrar. Justamente pelo fato de que eu recebi o evento como parâmetro, aqui ó. Então eu posso, a partir daquele evento, descobrir qual foi o botão. E foi o que eu fiz aqui, ó. Um botão foi clicado e eu mandei imprimir. Vamos ver o que acontece ali, ó. Se eu clicar em ocultar, ele oculta o elemento, sim, por causa que ele emitiu o evento clique, ocultou o título. E também ele emitiu o evento clique, que chamou o método, a função botão foi clicado, que veio para cá, que imprimiu um botão foi clicado e imprimiu o objeto target, o atributo target do evento, que está lá. Ó. Um botão foi clicado. Qual botão? Aquele primeiro lá. Ó. Tá vendo? Se eu botar o mouse aqui em cima, ele até mostra lá em cima. Ó. Se eu vim aqui e clicar em mostrar título, ele mostra o título.
imprimir mais alguma coisinha, que é um botão foi clicado. Sim, que foi esse caso aqui. Ó. Botão mostrar, mostrou o título, e depois botão mostrar, quando der um clique, botão foi clicado. Que é esse cara aqui. Então, esta é a forma certa, vamos dizer assim, de fazer, porque eu tenho essa flexibilidade. Eu posso colocar quantos ouvidores eu quiser e eu posso remover os ouvidores. Por exemplo, se eu não quisesse mais que esse ouvidor estivesse lá, eu posso dizer btn. Vamos botar até nele mesmo, aqui, ó. Quando eu clicar num botão foi clicado, eu vou ir até aquele elemento, evento.target, eu vou chegar até o elemento e eu vou dizer remove event listener. Se eu quero remover um evento, eu quero remover o evento click. E eu tenho que passar aqui como parâmetro o que ele está, que é ele mesmo aqui. O botão foi clicado. Isso aqui é um negócio meio meta, ó. Se alguém clicar no botão, eu vou ocultar o título ou eu vou mostrar o título e também eu vou chamar o botão foi clicado. O botão foi clicado vai mostrar alguma coisa na tela, vai chegar até o botão que foi clicado e lá dentro dele vai chamar o remove event listener. Então vai desregistrar esse cara aqui, ó. E para desregistrar eu tenho que dizer qual é o evento que eu quero desregistrar e qual função daquele evento que eu quero desregistrar. Isso vai fazer com que se eu vier aqui e clicar em ocultar título, vai aparecer um botão foi clicado, beleza? Agora se eu clicar nele de novo, ó, não aparece um botão foi clicado, tá vendo? Ó? Deixa eu tirar esse cara aqui para vocês verem o que acontece. Ó, um botão foi clicado, um botão foi clicado, um botão foi clicado. Sim, porque eu estou entrando aqui e estou mostrando o botão. Agora eu disse que quando eu chamasse essa função, eu quero que, além de imprimir aquilo ali, eu quero que aquele elemento que gerou o evento não tenha mais o ouvidor de clique com o botão foi clicado. Então eu estou removendo aquele ouvidor. Ó. Chamei ela, veio para cá, imprimiu ali e removi o listener. Então não tem mais esse listener aqui, ó, que foi o listener que eu adicionei aqui em cima. Por isso que se eu clicar aqui de novo, não acontece nada, justamente porque eu removi o listener. Mesma coisa esse cara aqui, ó. Se eu clicar ele mostra, mas se eu clicar de novo ele não imprime lá embaixo. Então essa é a forma assim, correta, justamente pelo fato de que eu posso adicionar os ouvidores e remover os ouvidores na hora que eu bem entender, a partir de uma coisa que faça sentido. Por exemplo, o ID do elemento, né? Eu vou lá no botão que eu quero, pego o elemento e a partir daquele elemento eu adiciono eventos ou eu removo eventos dele, se aquele evento não me interessa mais. Quais eventos eu posso colocar aqui? Todos aqueles que eu coloquei para vocês, né? E a graça é que eu posso fazer esse aqui, ó, oculta título, com outras coisas. Por exemplo, ó, eu quero que ele... Vamos tirar esses aqui, ó, pra gente não se confundir, tá? Vamos vir aqui, ó, vamos se concentrar no botão ocultar. Eu quero que quando o botão ocultar emitir o evento clique, eu quero que esse oculta seja chamado. Então, eu registrei esse ouvidor. Mas eu quero que outros eventos também causem isso. Então, se o botão ocultar event listener, eu quero ouvir para o double click. Se alguém der um double click, eu quero que mostre o título. Meu botão ocultar, se eu clicar uma vez, ele oculta o título. Se eu clicar duas vezes nele, ele mostra o título. Vamos ver o que acontece? Uma vez, oculta o título. Uma vez de novo, oculta o título. Duas vezes, mostra o título. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. O jeito certo é fantástico de fazer. O que mais que eu posso botar aqui? Tudo que o coraçãozinho de vocês mandar. Então, o botão ocultar é Event Listener. Qual que era o outro evento que a gente colocou aqui em cima antes? A gente tinha feito um que era assim, ó. Mouse leave. Lembram? Então, eu vou tirar o on, fica só mouse leave. Vamos vir aqui e colocar. Se por acaso eu tiver um mouse leave, eu quero que tu oculta o título. E btn ocultar listener. Se tiver um mouse, qual que era o nome do negócio? Um mouse enter. Então, se eu tiver aqui um mouse enter, ou seja, se o mouse entrar no botão, eu quero que mostre o título. Percebam aqui, ó, como eu tenho o botão ocultar com 4 ouvidores ligados, bindados com bind nele.
Se eu clicar no botão ocultar, acontece alguma coisa. Se eu der duplo clique no botão ocultar, acontece alguma coisa. Se o mouse sair do botão ocultar, acontece alguma coisa. E se o mouse entrar no botão ocultar, acontece alguma coisa. Vamos vir para cá primeiro. Se o mouse entrar, ele mostra o título. Tá lá. Se o mouse sair, ele oculta. Mostra. Maravilhoso que eu botei em cima do ocultar, né? Tá lá. Se eu der duplo clique, o que é duplo clique? Mostra. Beleza. Se eu tirar, oculta. E esse é o jeito correto de fazer. O último detalhe que eu gostaria que vocês entendessem antes da gente fazer isso aqui é que quando eu vou mexer com um elemento como está assim, ó, ou seja, eu vou lá pegar um elemento e vou colocar alguma coisa nele, eu tenho que ter certeza que o elemento está na tela. Nesse meu caso aqui, ó, é uma coisa muito simples e o JavaScript está depois, então eu tenho a garantia que o DOM está carregado, tudo bonitinho, mas pode acontecer de eu não saber se a página já carregou ou não. Então, geralmente, para mim poder manipular elementos dessa forma aqui e garantir que eu possa colocar eventos nele, eu tenho que fazer um evento num elemento principal, que é o próprio document. Então, o document, que é o elemento principal, que contém todos os outros elementos, ele também tem eventos. Ó. Se eu fizer add event listening nele, também funciona. Por exemplo, mouse move. E aqui, ó, eu não preciso passar uma função direto. Eu posso simplesmente... Eu não preciso passar o nome de uma função. Se eu quiser, eu posso simplesmente declarar uma função aqui. Ó. Fazer assim. Ó. Então, esse meu código está colocando um ouvidor no document, que é o elemento principal da minha página. Se o mouse se mover dentro do elemento, eu vou chamar essa função aqui, ó, que é essa função. É o equivalente ao fazer isso aqui em cima. Ó. Eu faço um function, coloco um nome, passo o evento, e aqui eu passo só o nome, por exemplo. Oculta título. Mas se eu não quiser e só quiser fazer uma função naquele momento, não quiser declarar ela, eu posso fazer assim. E aqui funciona da mesma forma, eu posso passar como parâmetro o evento. Vamos mandar imprimir isso aqui. Ó. Se o document tiver um mouse se mexendo lá dentro dele, eu quero que ele emita um evento. Esse evento aqui é bem particular, porque ele é emitido toda vez que qualquer cursor do mouse se mexe no elemento. Como eu botei esse evento no document, que é o elemento raiz de todo mundo, vou botar até body. Não, vamos botar direto no document. Então, se o mouse se mexer, eu vou mandar fazer um console.log mouse mexendo e vamos mandar imprimir o evento. Pronto, salvei. Ó, no momento que eu colocar o mouse aqui, ó, lá ele aparecendo um monte de coisa na tela imprimindo, ó. Olha lá, ó, mouse mexendo, sim. A cada vez que eu mexo o mouse, ele imprime 60 vezes por segundo, lá, ó. E está mostrando a posição X e Y da tela, XY do elemento, XY do DisplayPort. Olha que maravilhoso. Esse aqui, Screen X, é a posição da tela mesmo. É a posição que eu tenho aqui da resolução do meu monitor. E Client X é o tamanho desse... É a posição nessa janelinha aqui. Ó. Então, se eu colocar o mouse no canto superior esquerdo, que é o início do sistema de coordenadas da janela, está lá, ó, 00 no Client X e Client Y, que é a posição que eu tenho disponível para visualizar aqui. Ó. Então, essa aqui tem 400 e pouco, e o Screen X e Screen Y é o tamanho da tela como um todo. Né? Não, em relação ao meu mouse, em relação ao cursor na tela toda. Ok, para que eu fiz isso aqui? Para mostrar para vocês que, para mim poder garantir que os elementos estão carregados mesmo, eu tenho que fazer um document.addEventListener, e tem um evento bem peculiar que se chama DOM_loaded, que quer dizer que o DOM está pronto para ser usado. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer uma função que é console.log DOM pronto para uso. Deixa eu tirar esse aqui para a gente não ter problema. Ó. Errei, o que é? Document. Ai, eu nunca sei se é DOM, mas é document loaded. É DOM Content Loaded. Eu sempre confundo eles. Tá aqui, ó. Bom, sabia. Eu botei DOM e Content e nenhum dos dois era, porque eram os dois. Isso aqui, ó, é o document. É o elemento principal dela. Se eu pegar o document, que é o elemento inicial, ou seja, a raiz de todos os elementos que tem na minha página, ele também pode receber eventos. Pode emitir eventos. Um evento que ele emite é esse aqui, ó. DOM Content Loaded. Que é o evento que o document emite para dizer todos os elementos que estão dentro de mim, ou seja, o botão, esse botão e o H1,
estão carregados e estão prontos para ser acessados dessa forma aqui, ó. Então, em teoria, a gente não poderia executar nada desse código que eu coloquei aqui, ó, antes que o elemento está carregado. Então, é muito comum as pessoas fazerem assim, ó. Vamos fazer uma função aqui, por exemplo, função, sei lá, init, que é uma função que eu quero chamar quando a página estiver inicializada. Então, aqui embaixo, eu vou fazer add event listener. Quando o DOM estiver carregado, eu vou chamar a função init. E o que vai ter nessa minha função init? As coisas que eu quero colocar na tela, que é tudo isso aqui que eu tinha colocado antes, ó. Eu posso colocar as funções aqui, porque as funções elas não vão ser chamadas, né? Se elas só estiverem aqui, elas só vão ser declaradas, então elas só vão ser chamadas quando eu clicar, ó. Então, essa minha função é garantida aqui. Quando o documento, o document, indicar que todo o conteúdo do DOM está pronto, está carregado, aí sim eu vou chamar a função, que é a init. A init vai vir para cá e daí sim ela vai fazer as coisas, que é, ok, agora eu tenho certeza que o DOM está carregado, que está aqui, ó. Então, com o DOM carregado, eu vou lá pegar o botão ocultar, vou pegar o botão mostrar, vou adicionar meus ouvidores e pronto, deixar eles prontos para fazer o que tem que fazer, que é o que eu tinha colocado aqui, ó, de fazer os elementos aparecerem. Também não é incomum, em vez de vocês colocarem a função init, as pessoas colocarem direto a função aqui, ó. Então, em vez de ficar botando uma função init lá em cima, colocar aqui, ó. Aí fica a critério de vocês se vocês querem programar aqui dentro ou deixar sempre uma função chamada e colocá-la em cima, tá? Eu acho muito mais elegante botar uma função init aqui, por exemplo. Init é um nome ruim, né? Por exemplo, loaded, sei lá, e botar aqui loaded, onloaded, o que vocês quiserem. Aí fica a critério de vocês. Init nem parece tão ruim, não. Quando o DOM tá carregado, chama a função init vai lá e inicializa as coisas que tem que fazer. E daí aqui vocês podem chamar outras funções, né? Quebrar esses códigozinhos em bloquinhos menores para ficar mais bonitinho de entender, mais fácil. Mas o importante é isso aqui. Se a gente estiver colocando ouvidores em elementos, eu tenho que garantir primeiro que o elemento está disponível na página e está carregado. E para mim fazer isso, eu preciso, em algum lugar da minha página, testar, né? Ouvir um evento, e justamente agora as coisas ficam 100% assíncronas, né? Se o document disser que ele está pronto, aí eu inicializo a minha aplicação, carrego os elementos lá, busco eles, adiciono os ouvidores, deixo eles prontos e faço as coisinhas que eu tenho que fazer. Então, quando eu chamar essa função mostra título, é garantido que esse método aqui vai encontrar aquele elemento porque eu tenho certeza que o DOM já está iniciado. Os códigos todos que eu coloquei aqui, vocês não são obrigados a colocar aqui, né? Vocês podem colocar num arquivo JavaScript em outro lugar, como a gente já fez nas aulas anteriores, que é separar isso aqui, colocar em outro lugar e carregar ele aqui, por exemplo, né? Vamos até colocar aqui para vocês verem. Eu vou criar mais um aqui, ó. Vou botar vou fazer uma cópia aqui chamada de separado. E esse meu código separado, eu vou pegar todo esse meu código JavaScript que está aqui, ó, e vou colocar num arquivo, vamos criar um arquivo aqui chamado código.js. Vou botar todo o meu código ali, ó. Pode colocar exatamente como antes, ó. Document está acessível lá, quando ele ficar carregado eu chamo o init vem para cá, ele busca na página o ocultar, faz o que tem que fazer, e daí aqui na minha página separado, em vez de eu colocar o meu código JavaScript aqui, eu coloco lá em cima um script source, vamos botar aqui em cima, vou botar aqui embaixo para ele não ser bloqueante, para ficar tudo bonitinho, script source, e eu quero colocar o arquivo, como é que eu botei o nome do arquivo? Código.js. Código.js. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Esse código aqui, esse meu exemplo que está aqui, é exatamente igual ao que eu tinha demonstrado agora. A diferença é que o código JavaScript, em vez de estar na própria página, está naquele arquivo separado chamado código.js, que é esse cara aqui, ó. Então, estou programando JavaScript aqui, posso botar quantas funções eu quiser. No finalzinho do meu código JavaScript eu coloquei um comando que vai ser executado. Esse aqui é uma declaração de função, ninguém vai executar, só vai declarar. Declara. Esse é o único código que vai ser executado, que é quando o DOM estiver pronto para uso, eu chamo a função init, que daí vem para cá e daí faz o que tem que fazer. Busca os elementos na tela, testa o que tem que fazer, coloca. Então, se eu salvar isso aqui e vir para cá, e vir aqui, vai funcionar exatamente como antes. Ó. Vai fazer todos os elementos. Esse sim é o jeito certo. Separem um arquivo JavaScript separado ou em mais de um arquivo, inclui eles aqui. Busca os elementos pelo ID, coloca e remove os ouvidores assim.
Dá para fazer daquele outro jeito que eu coloquei aqui, com clique? Dá, funciona, mas só vou poder botar para esse botão e eu vou ter que vir aqui e digitar ele. Aquela função sem nome usada como parâmetro do Add Event Listener tem o mesmo comportamento de uma arrow function? Sim, e esse é um bom momento para mim explicar para vocês alguma coisa. JavaScript tem um comportamento que é, eu posso declarar uma função como está aqui, ó, e eu posso declarar uma função com um nome já. Ó. Por exemplo, nesse caso eu estou criando uma função chamada oculta título, que eu posso chamar depois, como vocês viram, né? Oculta título, uma função. Agora, eu posso fazer... Deixa eu vir para cá, que eu acho que é mais fácil. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar um script aqui para ficar fácil de entender. Vai ficar separado lá. Está aqui minha função, function oi. Minha função oi imprime oi na tela. Console.log oi. Feito. Se eu vim aqui chamar a função oi, eu tenho que abrir o certo primeiro, né? Porque é esse cara aqui que eu quero. Quero que apareça separado. Deixa eu vir aqui. Tá lá meu elemento, ó. Oi, que é essa função aqui, ó, que foi chamada. Ok. Só que essa minha função, se eu não fizer uma chamada assim, ó, e botar só o nome dela, isso aqui é uma referência para a própria função oi. Então eu poderia fazer alguma coisa assim, por exemplo, var minha função Mara e fazer igual a oi. O que isso está fazendo é a variável minha função Mara aponta para o mesmo lugar que tem a declaração daquela função oi. Então se eu fizer aqui embaixo minha função Mara, abre e fecha parênteses, eu vou invocar aquela função ali em cima, ó, que é exatamente o que estava acontecendo antes. Ó. Isso aqui é o equivalente a eu chamar a função oi, que está ali. Ó. Mais direto do que eu colocar o nome, percebam que aqui é o nome, se eu só colocar abre e fecha parênteses aqui, ó, essa função oi vai ser chamada e o retorno dela vai ser colocado em minha função Mara. Nesse caso aqui, como essa função oi não retorna nada, o retorno dessa função é undefined. Nesse caso aqui, teria undefined aqui dentro. E se eu tentasse acessar isso aqui, ele vai dar pau. Ele vai dizer, ó, minha função Mara não é uma função, não dá para chamar. E se eu mandasse imprimir ela, vai aparecer undefined ali na tela, justamente pelo fato de que aqui eu estou chamando a função oi, ó. Eu estou chamando ela, tem um abre e fecha parênteses para dizer, quero chamar essa função, ele vai vir aqui, vai fazer o que tem que fazer. Vamos retornar 20 aqui, ó. Pra ver o que acontece, ó. Tá lá 20, ó. Função oi é chamada, isso aqui tudo é substituído pelo retorno dela, que é 20. 20 é colocado aqui dentro e eu imprimo isso aqui que tem 20. Se eu não colocar o abre e fecha parênteses, daí sim ele está me dizendo, olha, o que tu está imprimindo, que é a minha função Mara, aquela variável, ela é na verdade uma função, ó, e ele até mostra o código daquela função. Ó. Tá aqui, ó, esse é o código que eu vou chamar. Mais direto do que fazer aquilo ali, eu poderia fazer assim, ó, var minha outra função. E em vez de dizer que eu quero só o nome de uma função e apontar para lá, eu posso botar direto a função aqui, ó, function, abre e fecha, e aqui vou botar a declaração da função, console.log minha outra. Se eu vir aqui embaixo e chamar minha outra, ele vai imprimir o resultado dessa função. Ó. Então eu estou colocando dentro da variável minha outra uma declaração de função. É mais ou menos como eu faço quando eu coloco um inteiro, tipo, sei lá, var i igual a 10. Eu estou colocando dentro da variável i o valor 10. Aqui eu estou colocando dentro da variável minha outra o valor, uma função inteira. Tipo, eu estou declarando uma função inteira e colocando o código dela e colocando para dentro daquela variável. O que me permite usar ela aqui dentro. O que o colega de vocês falou é fazer aquilo é o equivalente a usar uma arrow function. Arrow function é só uma sintaxe diferente. Então, isso aqui que eu coloquei até agora, ó, eu posso colocar aqui, passar como parâmetro um nome de uma função, que é o equivalente ao fazer o que eu tinha feito aqui. Ó. Minha função Mara recebe o nome da outra função, que é oi. Ó. Então, nesse meu caso, o Add Event Listener recebe o tipo do evento e aqui uma função. Eu posso colocar a função inteira aqui, function, assim, e colocar a função. Ou eu posso botar um nome de uma outra função, que é a função que vai ser invocada. Nesse caso, quais funções eu tenho disponíveis? Eu tenho a oi, posso botar a oi. Lembrando de novo aqui, ó, não tem abre e fecha parênteses, porque isso aqui seria a invocação da função oi. Eu não quero a invocação, eu quero o código da função oi. Aqui, eu tenho a minha função Mara, eu poderia colocar aqui, ó, minha função Mara, que a gente acabou de fazer uma chamada antes e viu que ela funciona, eu posso fazer assim, que é minha função Mara, e vou chamar ela.
que mais que eu tenho aqui? Minha outra, posso botar aqui, ó, minha outra, que é a minha outra função, posso colocar aqui. Ou, se vocês quiserem ser bem preguiçosos, ó, em vez de declarar uma função assim, ó, var minha função e botar function e tudo aqui, ó, vocês podem usar em JavaScript o que é chamado de arrow function, que é eu colocar só assim, ó, abre, fecha parênteses para dizer que é uma função e aqui colocar esse símbolozinho assim, ó, que é o igual maior, que é uma arrow. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o que eu estou fazendo nesse caso, ó, olha ali embaixo, ó, o que está acontecendo, ó, eu estou imprimindo o minha outra, tá lá, ó, minha outra, tá vendo, ó, que é essa função aqui, ó. Eu estou dizendo que isso aqui é igual a uma função e essa função tem este código, ó. Isso aqui é só uma forma sintática de escrever um elemento, escrever uma função sem escrever a palavra function. É só colocar abre, fecha parênteses e a arrow function. E aqui eu posso botar a lista de parâmetros da minha função, né? Então, se a minha outra função recebesse um parâmetro, sei lá, parâmetro 1, parâmetro 2, eu faria assim, ó. Esse código aqui em cima é exatamente a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Var minha outra é igual a function parâmetro 1, parâmetro 2, abre aqui e fecha. São exatamente iguais, ó. Esse cara é igual a esse cara aqui, ó. Se vocês quiserem ser mais preguiçosos ainda, existe uma regra nas arrow functions que diz que se uma função recebe só um parâmetro, então se fosse assim, ó, só um parâmetro aqui, ó, vocês nem precisam botar o parênteses, tá? Fazer só assim, ó. Olha que coisa maravilhosa, olha que visão do inferno de legibilidade isso aqui, ó. Imagina um programador que nunca programou em JavaScript vai pegar isso aqui e vai ver, ó. O cara tem que entrar na seita, tem que ser, como é que é? Iniciado nessa religião aqui, tem que dar o primeiro filho, fazer um pacto de sangue para saber que eu posso tirar o parênteses se tiver só um negocinho aqui, ó. As pessoas podem brigar comigo, mas eu acho que arrow functions funcionam super bem em um contexto que fica bem claro que é uma função, senão eu adoraria que as pessoas usassem assim, né? Mas como não sou eu a pessoa que manda no mundo de JavaScript, as pessoas adoram escrever menos código, elas vão continuar fazendo assim. Beleza? Se passar por um review meu, vou reclamar que tem um arrow function, vou dizer que não é legível. Fica aí a dica, inferno. Certo, pessoinhas amadas, entenderam? Mais alguma dúvida de última hora?